Então, na aula passada, a gente viu que você pode escrever uma função em uma base, ou seja, a gente pode pegar emprestado os conceitos de álgebra e aplicar ele nesse novo espaço, que é o espaço contínuo, que é chamado de espaço de Hilbert ou espaço de funções, e a classe de funções delta de Dirac ou função impulso forma uma base para esse espaço, ou seja, você escreve um sinal como soma de sinais, como soma de funções impulso, cada uma com peso que caracteriza o sinal, que é a coordenada dele. Esse foi o assunto da aula passada. Mas faltou a gente checar se aquela base é uma base ortonormal, de maneira que a gente possa resgatar a coordenada através do produto escalar. Então, na aula de hoje, a gente vai começar a aula checando a ortonormalidade dessa base, que é a base de função impulso. Nós vamos comparar esse critério de ortonormalidade no espaço de Hilbert com o critério no espaço discreto, no espaço euclidiano. Vocês vão ver que ele é análogo, é parecido, mas não é a mesma coisa, pelo fato de que um espaço é contínuo e o outro é discreto. E aí depois a gente vai ver uma segunda classe de funções que formam uma base, que olha que beleza. O que aconteceu aqui? Voltando. Uma segunda classe de funções que forma uma base, que é chamado de base exponencial, ou que vai levar a gente para a transformada de Fourier, tá? Então a aula de hoje é uma aula pesada, tá? É uma aula bem densa matematicamente, densa no sentido matemático. Então a gente tem que respirar fundo, alonga e vamos que vai dar tudo certo. Esse é o tipo de título, né? Ortonormalidade no espaço de Hilbert, que é garantido que vai bombar no YouTube. Vai ter, assim, 100 mil visualizações e 500 milhões de inscritos com um nome desse para a aula. Mas é o que a gente tem para hoje, né, pessoal? É quase um xingamento. É Seu o que temos para ortonormalidade. hoje. Então vamos lá. Um pouco de contexto, então. A gente começou, a gente viu que uma função ft qualquer não é uma função qualquer, tem que ser um sinal, tá? Ela não pode ser descontínua, tem alguns critérios que a função tem que satisfazer para que isso aqui seja verdade, mas se for um sinal, vai ser verdade. Ele pode ser escrito como soma de funções delta. E a gente viu que o produto escalar de duas funções, então a gente põe que o produto escalar de uma função, de um sinal g com f, é análogo ao produto escalar no espaço euclidiano. Você está somando, você está multiplicando coordenada com coordenada, então os números g e f que são multiplicados sempre se referem ao mesmo índice do tempo. E está somando tudo. Então a gente viu isso na aula passada. Alguém ainda tem alguma dificuldade com essa questão do produto escalar? E quando eu pergunto isso, vocês batem o olho aqui, vocês reconhecem um produto escalar que vocês estão acostumados no espaço euclidiano, só que uma versão aí do espaço contínuo? Isso é óbvio para todo mundo? Eu entendo. Vocês batem o olho aqui, vocês veem aquele o x, vx, mais o y, vy. Esse aqui é o complexo conjugado. Tá. Agora, se a base for ortonormal, eu consigo extrair o f de t0 fazendo o produto escalar de f com a base, o vetor de interesse, né, o vetor da base.
Então, a gente precisa testar se a base é o vetor normal. E é isso que nós vamos fazer agora. Stefano, você conseguiria colocar em pergunta o seu mais ou menos, ou é só um sentimento? Professor, eu não sei se muda alguma coisa, mas na aula passada você caracterizou essa última equação com t zero. Eu sei que, tipo assim, é questão de nomenclatura, mas se a gente estivesse comparando a de cima com a de baixo, a gente estaria colocando tudo em t zero também, né? T de zero. Se você quiser se facilitar o pensamento, você pode pôr T0 aqui, T0 aqui, T0 aqui, porque como a integral dt é o integrando, qualquer símbolo basta. É X, mais por uma x, x. questão de, tipo assim, se a gente estivesse usando a equação de cima, a gente estaria trocando todos os t zeros, e aí, tipo, sei lá, você... Isso. Enfim, tá bom. Era só pra ter certeza. Como a gente está indexando a coordenada por T0, se você quiser pensar assim, fica mais fácil mesmo. Tanto que eu primeiro mostro a versão com T0, né? Isso, aula passada você calculou tudo em t zero. Isso. Perfeitamente legítimo. Só que na literatura você sempre vai encontrar assim. Então eu preciso também permitir que vocês conversem de maneira amigável com a literatura, né? Então, o Luiz Otávio está perguntando se essa definição de produto escalar entre duas funções pode ser estendida para intervalos menor que de menos infinito a mais infinito. Não, Luiz, tem que ser de menos infinito a mais infinito, porque o produto escalar tem que pegar todas as coordenadas. Então, a não ser que você esteja trabalhando com sinais que sejam limitados no tempo, aí a integral de menos infinito a mais infinito vai se reduzir a uma integral começando em algum instante de tempo e terminando em um instante de tempo. E para uma função ser um sinal, ela tem que começar e terminar, ela tem que ter energia finita. Então, nesse sentido, a integral vai se reduzir a instantes finitos. Mas como você não sabe onde que ela termina e onde que ela acaba, você tem que deixar a possibilidade de qualquer intervalo, entendeu? Ok. Então vamos lá. Quando a gente diz que uma base é ortonormal, a gente quer dizer que o produto escalar entre dois termos é zero se os vetores, entre dois cats, é zero se os cats forem diferentes, e é 1 se os cats forem iguais, correto? É isso que a gente quer dizer, não é? A primeira parte, que quando os cats forem diferentes vai dar zero, continua sendo a mesma coisa no espaço de Hilbert. Mas a segunda, quando os cats forem iguais, aí já não é igual. O cat igual não dá produto escalar igual a 1. Mas vamos com calma, para a gente não passar a carroça nas frentes dos bois. Vamos avaliar o produto escalar entre dois cats da base. Então eu vou escolher o cat aqui, delta T1, e o cat aqui, delta T2. Eu vou avaliar esse produto escalar para checar se a base é ortonormal ou não. Eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo, porque eu ainda não introduzi a noção de ortonormalidade formalmente, né? Mas dá para a gente usar aí da intuição do espaço discreto para a gente poder fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então vamos avaliar esse produto escalar para a gente poder entender o que é ortonormalidade no espaço de Hilbert. Então, para avaliar esse produto escalar, é só você colocar a integral, que a gente acabou de pôr na lousa. Não vai caber. Então, isso aqui é como se fosse o cat F, esse aqui é como se fosse o cat G. Então, na base do tempo, a representação dele na própria base do tempo, na própria base de função impulso é dado pela função impulso, como a gente viu na aula passada. Então, eu estou fazendo o produto escalar dos dois cats.
Alguma dúvida da passagem daqui para cá? Para mim tá ok. Não falta o conjugado, professor? Não porque é real, né? Ah, tá. Mas se não fosse real, teria que ter o conjugado aqui. Só que você não anotou, mas você já está pressupondo que são valores reais e que eles são. Ou você não está falando que eles são normais ainda? Não, eu quero avaliar o produto escalar. Então eu sei que o Tá, produto escalar é dado pelo produto das funções e integra tudo, correto? tá certo. Então, pois o produto escalar, claro que se a função for complexa, a primeira tem que ser, o que tiver no BRA, tem que sair conjugado. Mas aqui elas são reais, é só função impulso. Eu pus simplesmente a expressão do produto escalar. O Stefano está perguntando se o delta vai ser reservado para a função impulso. Isso. Esse cat é o cat que na base do tempo tem essas coordenadas. E esse bra se refere ao cat que na base do tempo tem essas coordenadas. Como a gente definiu na aula passada. Então vamos, antes da gente sair fazendo conta, vamos sempre procurar ter uma intuição do qual é a cara da integral. Então olha só. Vamos supor que T1 seja diferente de T2. Então aqui eu tenho o meu eixo T. Vamos supor que T1 esteja aqui e T2 esteja aqui. Qual é o resultado dessa integral? De cara. Tem que ser zero, né? Por quê? Você está fazendo o produto entre essas duas flechinhas. Aonde essa flechinha é diferente de zero, essa aqui é zero. Onde essa aqui é diferente de zero, essa aqui é zero. Então, quando você fizer o produto T por T, vai dar zero. Então, a gente já sabe, por inspeção, que isso aqui é igual a zero quando T1 for diferente de T2. Professor, uma pergunta. Por que não seria uma constante em vez de zero? O resultado da integral? Isso. Você concorda que quando T for diferente de T1 e T2 é zero? Sim. Aí, agora eu vou integrar. Eu estou integrando em T, né? A hora que eu chego em T1, esse aqui daria área 1, daria? Mas Sim. esse aqui é zero. Então você está multiplicando 1 por zero, por causa dessa contribuição. Correto? Não, é porque, para mim, eu posso ter me confundido, mas é que eu achava que a integral de zero era constante. Era uma constante, no caso. A integral de zero, se você integrar 0 dt, Eu achava que era constante. Eu tô errado, gente? Eu me confundi? tá, se você integrar zero, você está somando zero. É que eu acho que ele tá confundindo com a integral indefinida, professor, que aí Não, você... aqui eu estou integrando de menos infinito a mais infinito. Ah, tá. Não, tudo bem, tudo bem. Se você está integrando zero, a área é zero, né? Não, entendi. Não, agora faz sentido. Obrigado, gente. Não é indefinido, não. Aqui é um integral, dá um número certinho, não tem nenhum grau de Não, liberdade. certo. Tá? Não, beleza, beleza. Tá pensando nesse produto também daquele jeito que só tem como uma. Tipo, se um dos dois é zero, o produto deles tem que ser zero. Como Isso. basicamente só tem todos os pontos, uma delas é zero, é sempre zero. Exatamente. A hora que você passar por aqui, se não tivesse essa função, daria um integral, certo? Não, sim. Não, eu entendi. É que agora que os meninos falaram do negócio do indefinido aí, é que eu tô confundindo com a indefinida. Por isso que eu achei que era Não, constante. mas aqui a gente tá com os Sim, limites. sim, sim. Sim, sim. Não tem razão. Tá Mas certo. o outro aluno estava perguntando outra coisa, não é? Quem estava falando agora mesmo? Eu? Então, você estava perguntando por que é zero a integral? O que eu falei foi só do produto, né? O produto é sempre zero, então a integral é zero. Porque elas não sobrepõem, né? Então, quando essa aqui é diferente de zero, quando essa função é diferente de zero,
essa aqui é zero. Quando essa aqui é diferente de zero, essa aqui é zero. Você está fazendo um produto das duas, vai dar zero, correto? Todo mundo concorda? Sim, certinho. Então, o critério de ortogonalidade já está aqui. Quando você pegar dois cats diferentes, ou seja, quando T1 e T2 for diferente, que simboliza que você pegou flechinha diferente, simboliza que você pegou vetor diferente, o cat diferente. Se você pegar dois cats dessa base diferentes e fizer o produto escalar deles, dá zero. Então, que a base é ortogonal, já verificamos, correto? Concorda? Correto. O desafio é quando você faz produto escalar entre os dois com T1 igual a T2. Que a gente tem que analisar com um pouco de calma. Então, quando T1 for diferente de T2, vai dar zero. Essa afirmação, todo mundo está confortável com ela? Com essa afirmação, a gente pode afirmar que a base é ortonormal, então. Não. Que ela é ortogonal. Ah, ortogonal, tá certo. É. Se ela é ortonormal, eu tenho que verificar o produto escalar de dois vetores de um vetor consigo mesmo. Você falou. São duas palavras tão parecidas que a gente nunca sabe o que você falou. Aí não dá para voltar no tempo para eu ver o que você tinha falado. Mas é ortogonal, a gente já checou. Agora, para saber se ela é ortonormal, a gente precisa do produto escalar de um vetor consigo mesmo. A gente precisa ver o que acontece quando T1 é igual a T2. Ok? Tá, obrigada. O Eduardo está perguntando se você pode chamar cada função delta de vetor. Sim, pode. Se você fizer essa conexão, isso aqui seria um vetor da base. Eu prefiro o termo cat, porque aí tem uma transição melhor entre os dois domínios, tá, Eduardo? Mas você pode pensar assim. É porque tem o perigo de você usar vetor, é que vocês costumam confundir a representação do vetor em uma determinada base, que é a coluna, com o objeto matemático vetor que não depende da base. Então aqui é a representação desse cat numa base específica. Só tenta sempre lembrar de fazer essa distinção, tá? Então vamos pensar um pouco aqui. O que vai acontecer quando T1 for igual a T2? Vamos ver, pegar T1 aqui. Delta T menos T1, delta menos T. Você vai estar multiplicando duas flechinhas, não vai? Vai estar multiplicando uma flechinha por ela mesma e fazendo a integral. O que vocês acham que vai acontecer nesse caso? Tiago falou que vai explodir, vocês concordam? Não. E o Stefano falou que dá 1 e o Luiz Otávio falou que dá 1. Então, qual time vocês jogam aí, gente? Eu acho que é 1. Então, a gente está confuso? Vamos lembrar o que a gente está fazendo. Isso aqui é uma função impulso, correto? Então, ela é uma função quadrada com área 1, certo? Então, vamos pensar em uma função quadrada aqui com área 1. Então, a área dela é 1 sobre... A amplitude é 1 sobre t. E essa largura aqui é t, correto? Certo. Mas você está multiplicando duas dessa. Então, qual que virou amplitude agora? Se eu multipliquei uma pela outra. A amplitude não virou 1 sobre t ao quadrado? Porque eu multipliquei, eu estou fazendo o produto de duas funções de impulso? Certo. Então, qual que é a área dessa função? É 1 sobre t ao quadrado vezes t, não é? Então, é 1 sobre t ao quadrado vezes t área, não é? Que é igual a 1 sobre t. Quando você jogar essa área aqui para o limite que t vai para zero, o que vai acontecer? Ela vai explodir, então. Então, em conclusão, a integral de delta ao quadrado dt
é igual a infinito. Porque agora a área está dependendo da largura e, por definição, a função delta é a função que você tem quando a largura vai para zero. Então, isso aqui vai dar infinito. Ficou claro, gente? Beleza. Tá, então o que a gente tem? Olha só. A gente não pode associar... Vamos pensar aqui em termos de T2. Professor, o Luiz pediu para você repetir. Ah, perdão. Por que é infinito, Luiz? É isso aqui. Então, porque você está multiplicando... Ó, se eu tenho uma função quadrada, a altura dela é 1 sobre t, correto? E a largura é t. Correto, Luiz? Agora multiplica essa função quadrada por ela mesma. A largura não muda, certo? Mas e a amplitude? A amplitude não passa a ser 1 sobre t ao quadrado? Então qual é a área? Qual é a área do quadrado da função delta? Da função quadrada? 1 sobre t. Por definição, a função delta é a função quadrada no limite que esse t vai para zero. Então, se eu faço a integral de q ao quadrado de t dt, eu encontro 1 sobre t, certo? Concorda? Foi o que a gente acabou de calcular aqui rapidinho. Mas a integral de delta ao quadrado de t dt não é o limite de t indo para zero da integral de q ao quadrado de t dt? Mas o resultado dessa integral não é 1 sobre t? No limite que t vai para zero, 1 sobre t vai para infinito. Então, essa integral aqui dá infinito. Entendeu? Ela não é mais normalizada. Certo. Então, olha só. Isso aqui é uma integral em t, que depende de t1 e t2. Então, a gente pode associar isso aqui com uma função de t1 e t2. Concordam? A gente não pode associar o resultado dessa integral com função de t1 e t2, porque o resultado integral depende de t1 e t2. Se mudou t1 e t2, mudou a função. Todo mundo concorda? Sim. Que cara, esse x t1, t2 tem cheiro de quê? A gente sabe que ele é igual a zero quando t1 é igual a t2. E a gente sabe que t1, t2 é igual a infinito. Perdão, quando t1 é diferente, quando t1 é igual a t2. Isso tem cheiro de quê? A função delta de Dirac. Tem cheiro de x t1, t2 igual a delta de t1, t2, não tem? T1 menos t2. Não cheira isso? Eu não estou conseguindo enxergar isso, professor. A característica dessa função não é que ela é zero quando o argumento dela é zero. Perdão, quando o argumento é diferente de zero, ela é zero, certo? Certo. Então, quando t1 é diferente de t2, ela satisfaz essa condição, essa característica do x t1, t2. Não satisfaz? Sim.
Faz sentido. Quando ela é zero, ela dá infinito, certo? Sim, sim. Então você concorda que ela tem cheiro de função impulso? Concordo. Mas ter cheiro de alguma coisa não significa que é alguma coisa, né? Às vezes você entra no elevador e tem uma pessoa cheirando baunilha. Isso não quer dizer que ela é uma baunilha. Então nós temos que testar se realmente ela é a função impulso. Nós temos que confirmar isso. Como que a gente poderia confirmar isso? Antes de eu apagar, todo mundo entendeu que tem cara de função impulso? Mas eu não provei que ela é a função impulso. Eu estou desconfiado que ela é a função impulso. Mas a função impulso, ela não satisfaz só esses dois critérios. Ela também tem área 1, correto? Então eu tenho que testar se ela tem esse negócio da área 1. Eu acho mais fácil de vocês visualizarem o teste, em vez de simplesmente testar se a área é 1, fazer um teste com uma função com um teste com uma função teste. Então, se xt1, t2 for função impulso, necessariamente essa integral aqui tem que dar o quê? Se xt1, t2 for função impulso, essa integral aqui vai dar? F de T. Não. Se aqui eu tivesse delta de t1 menos t2, a integral daria? F de t2, né, gente? Eu estou integrando em t1. Eu estou integrando em t1. Na hora que ele passar pelo zero, ele seleciona o valor da onde a função impulso é zero. Onde que ela é zero? Quando t2 é igual a t1. Tá claro? Certo. Então, se eu provar que essa integral resulta em f de t2, eu vou ter provado que x realmente é essa função impulso. Concordam? Certo. Todo mundo entendeu a lógica da prova? Se eu provar que essa igualdade é verdade, eu provei que x é uma função impulso. Porque eu provei que ela seleciona o valor de f de t1. Se f de t1 for 1, se for uma função constante, eu provei que ela tem área 1. Você pode pensar assim também. Certo, certo. Então eu vou testar se essa integral realmente dá f de t2. Ok? Como que eu vou testar? Vou fazer a integral. Vai ficar meio grande. Então eu vou fazer a integral de f de t1 multiplicando x de t1. Eu vou avaliar essa integral e vou ver se dá f de t2. Ok? Ok. Então vamos lá. Quando você vê o integral assim, você tem que resolver. Você tem uma integral dupla agora, correto? Uma em dt e uma em dt1. O t aparece nas duas funções impulso, mas o t1 só aparece nessa aqui. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui está errado. Não, perdão, tá certo. Não, professor, não é em DT, é de dentro e é de fora, então. Peraí,
eu cometi algum erro aqui, deixa eu achar. O que você falou? O DT de dentro é só DT e o de fora é DT1. Isso aqui é DT, isso aqui é DT1. Agora sim, isso. Vocês perceberam que eu tinha trocado? Porque isso aqui é o XT1T2. Ele é em termos de DT. O que está entre colchetes é o XT1T2. Então, como eu tenho T aqui e T aqui, mas T1 só aparece aqui, e eu sei fazer essa integral de cara, eu vou trocar a ordem da integral. Vou fazer essa aqui primeiro. Então, eu vou parar de escrever menos infinita mais infinita aqui, tá? Aqui em cima eu vou parar de escrever. Então, eu vou reorganizar isso aqui. Eu vou deixar essa integral aqui primeiro. F de T1. Delta de T menos T1. Delta T1. Então, estou fazendo a integral em T1 primeiro. O resultado dessa integral é uma função do tempo, que depois eu tenho que integrar com T de menos T2 dt. Concordam? Ok. Tá, qual é o resultado dessa integral aqui? Que está dentro do colchetes? Não, olha só, eu estou integrando em T1 e tem uma função impulso. O que ela vai fazer? Ela vai selecionar o valor de f de T1 no ponto T, onde a função é zero. Vocês estão mais acostumados com T1. Lembra que a função impulso é par? Então, às vezes você vai ficar mais confortável trocando aqui de lugar. Então, você está passando T1, a hora que T1 for igual a T, T1 for igual a T, ela seleciona o valor aqui. Então, qual é o resultado dessa integral? F de T, professor? F de T. Vocês ainda estão muito desconfortáveis com integral envolvendo função impulso. A gente tem que acostumar melhor com isso aí. Todo mundo entendeu que o resultado dessa integral é F de T? E vocês entenderam por que eu pude trocar o lugar aqui? Antes eu tinha T menos T1. Eu troquei para T1 menos T porque a função impulso é par. Ok? Então você só pensa, toda vez que você vê uma integral que multiplica uma função impulso, você procura o ponto onde a função impulso vai para zero. Esse ponto seleciona o valor da função multiplicando. Então qual é o resultado dessa integral aqui? Está correndo em T, né? Então aqui está correndo em T. A hora que o argumento der zero, seleciona o valor de f nesse lugar. Qual é o ponto que o argumento é zero? Em T2. F2. Então isso aqui é f de T2. Então nós provamos que xt1 T2 realmente é o delta de T1 menos T2. Em outras palavras, nós provamos que esse produto escalar é igual a delta de T1 menos T2. Concordam? Justo. Alguma dificuldade com essa prova? Tá. Então, o que isso significa? Isso significa que a base é ortonormal. Sempre que o produto escalar entre dois vetores de uma base no espaço contínuo satisfizer esse critério, ela é ortonormal.
Notem que T1 diferente de T2 vai dar 0, que significa que ela é ortogonal. O critério de normalidade não pode mais ser que o produto escalar dela com ela mesma dá 1, porque a gente está no espaço contínuo. Mas o produto escalar dela com ela mesma tem que dar a função impulso no ponto 0, porque ela tem que ter área 1. Então, esse critério de ortonormalidade, ele é muito parecido com o critério que vocês viram em álgebra, provavelmente nessa forma aqui, onde essa função é o Kronecker delta. Quando dois índices são iguais, ela é 1. Quando os dois índices são diferentes, ela é 0. A gente usa até o mesmo símbolo. XX dá 1, XY dá 0. Lembram disso de álgebra? Pior que eu já vi isso em algum lugar, mas eu não lembro onde. Acho que não foi Eu não. também já vi em algum lugar, mas eu não sei se foi com álgebra, não. Tá, mas vocês conhecem esse símbolo? Delta de Kronecker, um treco assim? Quando os dois índices são iguais, ela é 1. Quando eles são diferentes, ela é 0. Então, tipo assim, 1 e 2 dá 0. 1 e 1 dá 1. É a ortonormalidade, correto? Certo. Então, se você for ver, é bem parecido. Só que agora, em vez de índice, você tem uma função. O fato de que aqui é discreto é expresso pelo fato de que você tem índices, denotando o número. Aqui o fato de ser contínuo é expresso pelo fato de você ter uma função. Delta abre parênteses, fecha parênteses, de T1 menos T2. Então tem essa diferença importante do critério de ortonormalidade no espaço de Hilbert. A gente acabou de ver que o produto escalar realmente satisfaz o critério de ortonormalidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu quero saber qual é a coordenada de um ket F em um determinado elemento da base, T1, basta eu fazer o produto escalar com o ket que eu quero. Então, um dos exercícios da lista é você provar essa igualdade partindo da ortonormalidade. Eu vou fazer isso com vocês agora para fixar as ideias. Então, se ele é ortonormal, você consegue extrair a coordenada simplesmente fazendo o produto escalar. Então, se eu tenho um ket F, cujas coordenadas na base do tempo são dadas por ft0, ou seja, se ele é escrito assim, se a base é ortonormal, eu consigo extrair uma determinada coordenada só fazendo o produto escalar. Então vamos supor que eu quero extrair a coordenada delta T1. Eu faço o produto escalar aqui. Se eu fiz o produto escalar, vou ter ft0, delta T1, delta T0, dt0. Concordam? Concordam? Sim. Olha o sim. O sim que me lembra a minha habilidade culinária. Concorda ou não concorda, gente? Ou é sim, uhul, ou é Mas você faz esse sim ambíguo aí, você me deixa confuso. Não, acho que sim. Acho que tá ok. Então, o que a gente acabou de ver? Que esse produto escalar vai dar delta de T1 menos T0, certo? Aqui vai ser delta de T1 F. Correto? Qual é o resultado dessa integral? FT1, né? F de T1. Então, nós provamos que realmente você pode extrair o F de T1 fazendo o produto escalar
com o CAT, o que prova que a base é ortonormal, mas é óbvio que a gente já usou o critério de ortonormalidade quando a gente passou daqui para cá. Só estou mostrando para vocês que funciona, entendeu? É isso que a gente quer dizer. Se a base é ortonormal, basta fazer o produto escalar com o vetor que você quer para extrair a coordenada. Então nós testamos, deu certo. Professor, se a gente estivesse fazendo esse exercício isolado de você já ter feito a prova antes, tipo, começando do início da lousa aí, na passagem que a gente faz o produto escalar entre os dois deltas, a gente teria que provar o que a gente acabou de provar antes, ou a gente pode falar, como é uma base ortonormal, podemos dizer isso. No exercício eu mesmo falo isso explícito. Partindo da ortonormalidade da sim. base, Tá bom. prove isso, entendeu? Ok, gente? Ok. E aí? Tá tranquilo? Feijão com arroz? Ou vocês estão em pânico? Acho que tá de boa. Vamos bombar no YouTube? A Giovana falou pra colocar o Rodrigo Hilbert na thumbnail do vídeo. O Rodrigo Hilbert, o Fred Krueger dos Homens Casados? É. Com certeza foi Combina ele com o que criou o espaço espaço de Hilbert, professor. Deve ter sido mesmo. Deve ter feito isso só com madeira, né? E serra. Homens Muito solteiros não bem. conseguem. O ser humano que mais contribuiu para a baixa estima da população masculina em um país. Homens solteiros não conseguem provar a autonormalidade dos vetores delta. Homens casados, graças a Rodrigo Hilbert. Pesadelo brasileiro. Imagina, não consigo nem fazer mal consigo fazer miojo. E vem um rapaz e me constrói uma capela para ele casar dentro dela. Ele criou o espaço de Hilbert fazendo um bolo de fubá e passando um café ainda, professor. E provavelmente impedindo um ataque terrorista de acontecer. Mas será que ele sabe ensinar esses sistemas? Acho que não. Tenho certeza absoluta que sabe. Absoluta. É lógico, ele inventou o espaço de Hilbert. Tem o nome dele. Então, gente, falando em Hilbert, tem outra classe de funções que também formam espaço para a base, uma outra classe de funções que forma a base para o espaço de Hilbert. Essa classe de funções são as funções do tipo e elevado a i2π ft, aonde f é o número real. Então, por enquanto, eu só quero que você põe na sua cabeça que se você troca o f, você trocou a função, o conjunto de todas as funções desse tipo, com todos os f reais, forma uma base para o espaço de Hilbert. Ok? Professor, peraí, que agora eu não entendi. Esse E aí é E elevado a I e I elevado a isso ou é tudo junto, na mesma linha? E elevado a i2πft. Olha, ainda não entendi. Dá um coraçãozinho. E é o número de Euler. Sim, sim. Ele está elevado a i2πft. Peraí, vou digitar no chat que eu acho que você não entendeu a minha Coloca pergunta. entre parênteses o I e o FT. Tipo, tudo está sendo multiplicado. Ou tudo isso está sendo elevado a I. É isso que ele está querendo saber. Elevado? Não. I vezes 2π vezes F vezes T. Isso. Tá, não, é isso que eu estava perguntando. Obrigado. São fazor. Famoso fazor. Tá em casa. Tá? Então, é que você não colocou em linha reta, professor. Parece que tá todo mundo elevado a todo mundo. Vocês estão escrevendo o livro, gente? Meu curso com professor analfabeto. Uma experiência na Universidade de São Paulo. Bom, nós vamos passar um bom tempo mastigando isso aqui, tá? Por que isso é uma base? Por que isso é relevante? O resto do curso vai girar em torno disso aqui.
Desculpa te cortar. O Thiago perguntou, eu também tenho dúvida. É f de t ou f vezes t aí? F vezes t. Então é 2π, f é o número real e t é a variável do tempo. Então, aqui eu não estou te dando o cat, eu estou te dando já as coordenadas na base do tempo, que eu especifiquei o tempo. Mas eu vou falar mais disso na aula que vem. Nessa aula eu quero mostrar para vocês que duas funções desse tipo, com f diferentes ou iguais, satisfazem o critério de ortonormalidade. É esse o meu objetivo até o final da aula. E aí na aula que vem eu vou provar que ela forma uma base, e aí nós vamos entrar na transformada de Fourier. Esse é o caminho das pedras aí. Ok? Então, eu vou mostrar para vocês que a base formada pelo conjunto de funções desse tipo é a ortonormal. Primeiro eu vou mostrar que as funções são ortonormais. Se o f for diferente, dá zero. Se o f for igual, vai dar o infinito da função impulso. Ok? Então, o que eu preciso, para ficar um pouco mais concreto, o que eu quero provar para vocês nessa aula é que se eu fizer o produto escalar, agora eu preciso do f' aqui, do negativo que eu estou fazendo produto escalar. Se eu fizer o produto escalar de uma função i2π ft, onde você tem um f aqui, com uma onde você tem f', esse aqui não é o produto escalar de duas funções, uma com f e outra com f'? E o conjugado aqui é porque a da esquerda tem que entrar conjugado. Não é? O que eu preciso provar? Eu preciso provar que esse produto escalar é a função delta de f menos f'. Então, professor, nesse aqui a gente não está variando dois tempos, que nem no outro a gente fazia T1 e T2. Tipo, Não, porque ali o T1 e T2 te dava duas flechinhas diferentes. Tá. E aqui o F, ele tá me dando o quê? Duas funções diferentes. Ah, Aqui eu não posso representar mais por uma flechinha. Mas duas flechinhas são dois vetores, ou dois sinais básicos, correto? correto. Aqui, cada f te dá um sinal diferente. Não é um sinal, te dá um vetor diferente, uma função diferente. O conjunto de todas as funções, com todos esses f's, vai formar uma base. Vou provar isso na aula que vem. Tá, eu só não entendi ainda o que propriamente é o F. Tipo, ele vai ser um Número real. e a gente vai calcular ele ou ter ele de que forma? A gente não vai calcular o f. O f é o número real. Eu só quero... O conjunto... Não, tudo bem, professor. Eu acho que eu entendi, sim. Então, É só porque... É porque tem várias coisas dentro desse f. Nesse momento, f é um número real. Escolhe um f. 4. 2. Essa integral vai dar 0. 2 e 2. Vai dar infinito, mas é um infinito especial. Essa integral você não pode associar como sendo uma função de f, f'? Porque é uma integral em t, correto? O resultado dessa integral é o delta de f menos f'. Isso quer dizer que as funções são ortonormais. Se for duas funções diferentes, dá quanto a integral? Zero? E se for igual, dá o delta de zero. Tá certo. Que é o critério de ortonormalidade, entendeu? Ô, professor, eu não entendi por que ele é F' e não F também. Porque eu quero saber se elas são ortogonais também. Então eu pego dois gerais, igual eu peguei T1 e T2. Se T1 for igual a T2, dá infinito. Se for diferente, dá zero. Se F for igual a F', entendeu? Entendi, obrigado, professor. Igual T1 e T2 antes eram dois valores que diferenciavam duas funções delta, aqui o F e o F' são dois valores que diferenciam duas funções exponenciais. Estão entendendo onde que eu quero chegar? Eu quero provar essa igualdade porque se eu provei essa igualdade, eu provei que as funções são
ortonormais. Aí eu só preciso provar que ela é uma base, e aí eu provei que ela é uma base ortonormal. Ok? Ok. Vocês entenderam que isso aqui é o critério de ortonormalidade? Igualzinho a gente fez antes. Antes, eu tinha duas funções de impulso. E o critério de ortonormalidade era esse aqui, ó. O que entra no argumento da função impulso são os índices que diferenciam. Aqui é T1 e T2, mas ambas são função de T. Isso aqui é uma função de T, isso aqui é uma função de T, isso aqui é uma função de T, isso aqui é uma função de T. O que diferencia essa dessa? É o T1 e T2. O que diferencia essa dessa? É o F e F'. Então, aqui em vez de T1 e T2, eu tenho F e F'. T1 é igual a T2? Beleza, deu delta de 0. T1 é diferente de T2? Beleza, deu 0. Ortogonal. F é diferente de F'? Dá 0. F igual a F' dá o delta 0. Dá esse infinito especial. Tudo bem, gente? Sim. Só uma coisa, professor, que eu me perdi, eu não sei se Oi. eu boiei no meio da explicação, mas como que surgiu esse primeiro integral superior aí da esquerda? Se derivou o E de I, 2π, FP? Não derivei nada, não. Você está perguntando onde veio essa integral? Não. O primeiro termo dessa integral. Esse termo? Isso. Esse aí. Lembra o que eu quero fazer? Eu comecei a aula contando que funções do tipo elevado a i2πft com f's diferentes formam uma base, certo? Sim. Então eu falei, eu quero provar que isso forma uma base ortonormal. Eu quero provar que o conjunto de todas as funções do tipo elevado a i2πft, que conjunto é esse? É o conjunto formado por essas funções onde f é qualquer número real. Quantas funções eu tenho dentro do meu conjunto? Infinitos, não é? Sim, infinitos. Infinitos. Então, eu estou te falando, eu comecei essa segunda parte da aula dizendo que esse conjunto de funções forma uma base ortonormal. E aí eu falei, na aula de hoje a gente vai provar que elas são ortonormais, e na aula que vem que elas formam uma base. Então, meu primeiro objetivo é provar que esse conjunto de funções são ortonormais. Este é o critério de ortonormalidade. Eu peguei duas funções qualquer, f e f', isso aqui não tem nada a ver com derivada, podia ser f1 e f2. Se você quiser, eu posso trocar, posso pôr f1 e f2, talvez vai ficar melhor. Por favor. F1 e f2. Coisas que a gente só descobre dando aula mesmo. F1 e f2. E aí o primeiro termo é o conjugado do outro, então. Era isso. É isso, porque o produto escalar envolve o primeiro termo sendo conjugado, certo? Não, perfeito. Então, abandonei o f' porque tá todo mundo pensando que é derivada. Mas f é um número real. 3, 4, 8.5. Não, Pi, perfeito. É raiz que de o pi. que me confundiu exatamente foi ter a derivada e tá com negativo. Aí depois o menino, o Stefano falou do conjugado, eu lembrei, mas aí o F ficou meio estranho, mas agora eu entendi. Beleza, Mas você obrigado. entendeu aonde isso aqui se encaixa no plano geral? Qual é o plano geral? Provar que esse conjunto de funções é uma base ortonormal. Sim, Passo 1, provar que são ortonormais. Ou seja, provar essa igualdade. certo. Ok? Não, perfeito. Obrigado. Ficou ainda mais clara a analogia? T1, T2, F1, F2? Sim, ficou mais claro. Tá. Então, até o final da aula, nós vamos provar isso aqui e acabou para um saturar os 6, tá? Eu preciso fazer um aviso antes da gente começar. Isso não está nas notas de aula, eu não tive tempo de colocar isso nas notas de aula, porque eu não ensinava isso nos anos passados. Mas como vocês são alunos muito de parabéns, muito inteligentes, muito brilhantes, eu acho que vocês são capazes de entender isso e eu resolvi incorporar no curso, mas não deu tempo de eu pôr nas notas de aula ainda. Então anota aí no caderno, ok? Certo? Beleza. E começa anotando. Objetivo, provar que esse conjunto de funções
é uma base ortonormal. Passo 1, provar que duas funções que fazem parte desse conjunto são ortonormais, que é o que a gente está fazendo agora. Anota isso no caderno, porque senão vocês esquecem o que a gente está fazendo e tudo perde sentido. Repete de novo, só para eu poder copiar certinho. Então, o objetivo final, que vai ser completado na aula que vem. Provar que o conjunto de funções do tipo elevado a 2πft, onde f é um número real, é uma base ortonormal. O que nós vamos fazer agora? Provar que duas funções desse conjunto são ortonormais. E na aula que vem nós vamos provar que é uma base. Esse é o critério de ortonormalidade. Para eu provar que duas funções quaisquer dessa base, eu peguei um f1 qualquer e um f2 qualquer. Para eu provar que elas são ortonormais, eu tenho que provar que essa integral dá a função delta f1 menos f2. Então eu tenho que provar que essa igualdade é verdadeira. Eu estou provando que o produto escalar é zero se a função for diferente e é o delta de zero se ela for igual. Certinho, beleza. Todo mundo entendeu aonde a gente quer chegar e o primeiro passo? Tá. Eu não preciso provar isso aqui é complicado demais. Eu posso provar um negócio mais fácil. Não é complicado, é só mais feio. Se eu provar que e elevado a 2πft dt é igual a ΔF, eu automaticamente provei o critério de ortogonalidade, porque aquela função exponencial com o conjugado, os argumentos entram somando e ela fica f menos f'. Eu faço isso no final da aula de novo, mas é fácil vocês visualizarem que basta eu provar isso aqui, que eu provei que é bicho mais feio. Sim. O resto é produto escalar, né? Oi? O resto é produto escalar, né? Com ele e o f de linha. Quer dizer, f2. É porque aquele produto escalar vai ser esse f sendo f menos f'. E aí vira f1 menos f2. Entendeu? Ok. Pra mim não ficou borrado não, Bruno. Desborrou aí? Tá embaçado. Mas deve ser minha internet, então. Se alguém puder Então eu confirmar. pus a integral de menos infinita a mais infinita elevado a 2πft dt igual a delta de f. Vou provar isso que fica melhor, tá? Aí depois eu volto lá no produto escalar, mas é um passo. Não, beleza. Vou só entrar aqui, peraí. Tá, gente. Essa integral aqui, ela é enjoada para burro, tá? Então vocês têm que ter paciência comigo. Ela é bem enjoadinha. Mas eu acho que eu arrumei um jeito de demonstrar que ela dá a função impulso de maneira relativamente racional. Então, a gente tem que avaliar essa integral, certo? É o nosso objetivo, é avaliar a integral. F é um número, nós temos que avaliar essa integral. De maneira ingênua, você podia falar, vou integrar esse bicho. Vai ser 1 sobre I2πf, e elevado a I2πft, certo? Avaliar de menos infinito a mais infinito. Esse é o nosso primeiro impulso, concordam? Naturalmente, sim. Mas aí deu ruim, demos com os burros na água, porque o que é elevado a I infinito? O que é isso aqui? Isso aqui não é uma função oscilante? É o cosseno de 2πft mais I sendo 2πft? Qual é o cosseno de infinito, gente? Sei lá, seno de infinito, sei lá. É indeterminado. A função é periódica? Diverge. Não diverge. É indeterminado. Nada aqui deu infinito. Essa função não explodiu por causa do argumento imaginário, mas ela é indeterminada, entendeu? Eu quis dizer assim que não converge para um valor específico. Não, porque ela fica oscilando. Então, eu não sei refazer isso aqui. Nem eu, nem vocês, nem ninguém. Só o Rodrigo Hilbert. Como ele não está aqui na aula, nós vamos ter que dar um jeito de melhorar isso aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte. ajuda nós. Oi? GNT ajuda nós. Liga para aqueles programas lá que minha mulher gosta de assistir, que a moça arruma a casa
para arrumar essa integral. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trapacear. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos trapacear, não. Agora eu fui muito rigoroso com a gente. Nós vamos ser esperto. Esperto do lado bom, não esperto do jeito brasileiro. Nós vamos dividir essa integral em duas. De menos infinito a zero. E de zero até infinito. Ok? Tranquilo por aí, né? O João está perguntando se não posso pegar um intervalo menor. Eu tenho que pegar de menos infinito a mais infinito. E a função, ela não vai para zero em nenhum ponto, João. Então não tem escapatória. Pensa, se você pegar um intervalo, qual que você vai pegar? Arbitrário? Então, o que eu vou fazer? Até é bom vocês verem essa técnica, porque é uma técnica muito comum, principalmente quem for fazer análise, aquele curso lá de funções variáveis complexas, vocês vão ver trem desse jeito várias vezes no curso, é bom vocês já irem acostumando com a ideia. O João está perguntando, mas a cada π ela não se repete? Sim, ela se repete, exatamente por isso que eu não sei o que é elevado a infinito. O que é o cosseno de infinito? Não dá para achar esse limite, entendeu? Esse curso é oferecido com matéria optativa. Qual a matéria que o senhor falou, professor? As funções variáveis complexas. É uma matéria do CMC. Ah, não tem É mais que não. esse semestre, era para ser esse semestre, não era? E não tinha para se inscrever. Ah, deve ser por causa da pandemia, né? Mas deve voltar. Na minha época era obrigatória. Aí depois fizeram optativo, mas é uma matéria bem importante. Então, ó, eu vou avaliar essas duas integrais independentemente, tá? Nota que eu não resolvi o problema. Mas eu vou fazer o seguinte. Essa integral aqui, eu vou trapacear um pouco. Em vez de avaliar ela para f, eu vou avaliar ela para uma nova variável que eu vou chamar de sigma, que eu vou definir como sendo f menos i neta. Eu quero menos ou eu quero mais? Eu quero menos. Então, eu vou definir uma variável sigma, que é um número, não é uma variável, é um número complexo, que é o f menos i neta. Vou resolver essa integral para esse sigma e depois vou ver o resultado no limite que esse número vai para zero. Entenderam meu truque? Por que eu faço isso? Porque com essa parte imaginária eu consigo fazer ela convergir. Então, esse é um truque muito comum na literatura, tá? Mas, Então, professor, de onde que você tirou? Tipo, esse sigma, ele é meio que usual de você usar nessas provas? Ou você fala, deixa eu botar um menos i, n aqui, que vai dar certo? Deu para Então, entender? deixa eu te explicar. A lógica. Eu preciso de uma parte imaginária para que a exponencial tenha i vezes i e tenha uma parte real. Aí ela vai convergir para o infinito. E eu preciso que essa parte imaginária seja positiva, porque eu preciso que ele converja para menos infinito. Por isso que eu escolhi o valor de negativo, porque eu vou ter i vezes i menos 1 vezes menos 1, 1. Entendeu? Tá, eu entendi agora, mas agora eu não estou entendendo por que você substituiu, sendo que você não tem esse menos IN lá em cima. Porque eu vou resolver, em vez de resolver essa integral, eu vou resolver o para sigma. E aí eu vou falar, mas f é só o sigma no limite que esse termo vai para zero. E eu avalio esse limite depois que eu integrar. Tá bom. Não, agora fez total sentido. Obrigada. Essa que é a filosofia. Bom, essa integral aqui é molezinha, né? É 1 sobre i2π sigma. Agora eu vou colocar aqui
explícito. I2πf t. E aqui vai ser E elevado a... Ó, eu tenho I vezes I, né? Dá menos 1. Com esse menos dá mais 1. Então vai dar elevado a 2π neta t, ou eta, de menos infinito a zero. Não coube. Entenderam, gente? Tá claro? Agora, Eu acredito que sim. para t igual a zero, você avaliar. Isso aqui dá quanto? Quando t igual a zero? Tudo que tá em cima vai dar? Tudo que está em cima vai dar quando t for igual a zero? 1. E quando t for igual a menos infinito? Agora, esse termo aqui não vai para zero? Esse termo não vai matar a função? Oi, Thiago, fala. No denominador ali. Ah, não, pera. Eu já vi o erro, perdão. Eu já vi o que eu estava errado. Tá. Então, quando t for menos infinito, esse termo vai ser zero? Então, vai sobrar só para t igual a zero, certo? Então, o resultado dessa subtração vai ser 1 sobre 2π sigma, que é 1 sobre I2π f. Deixa eu colocar entre parênteses para facilitar a vida aqui. 1 sobre I 2π f menos I neta. Anotem esse resultado aí, tá? Eu vou apagar agora. Agora eu vou fazer essa integral aqui. Certo. Ok? Essa integral eu vou criar, em vez de sigma, um outro símbolo. Porque eu preciso agora de mais aqui para eu poder fazer ela convergir. Que símbolo que eu vou pôr aí, gente? Escolhe um símbolo para mim. Ômega. Não, pode não, porque o ômega é 2πf. O ômega é sagrado. Professor, você apagou, eu estava terminando de copiar. Ai, foi mal. É 1 sobre I 2π e entre parênteses? 2π, o próprio sigma, que seria f menos I neta. Ah, não, tá bom, obrigada. Tá? Então, o Eduardo aqui pediu Rho. Zeta. Stefano pediu zeta. Zeta é esse aqui? É esse, não é? Vamos de E bonito, então. Então, vamos lá. 0 é infinito. Alguém me chamou? Então, E elevado a 2πft é o mesmo para angulê, tá, gente? Delta dt. Aqui eu quero f, aqui eu quero avaliar o zeta. Então, isso aqui vai dar 1 sobre I2π zeta aqui. E elevado a I2π ft vezes E elevado agora menos I. Não tem I mais. Menos 2π zeta t de 0 até infinito. Agora é menos porque eu pus mais I. Então agora, quando t for igual a infinito, esse termo aqui vira zero, certo? Sobra só o menos zero, o termo em zero. Eu preciso do sinal negativo porque é infinito menos zero. Concordam? Professor, eu não entendi o menos da segunda exponencial. A exponencial é E elevado a 2π zeta t, correto? Certo. Então, zeta é f mais in. Então, você tem o ft. Agora, o mais i vai ser i vezes i, que vira menos. Ah, tá, entendi. Ok.
E aqui está errado, aqui não é zeta, aqui é o N sofisticado. Pessoal, tá claro? Entenderam o que eu fiz? Posso apagar? Não apaga não, peraí. Professor, só uma coisa que eu acho que eu me perdi na explicação é que quando é zeta que fala, esse da esquerda, Fala o E tá, bonito. quando esse Ezinho bonito aí ele vai para infinito, Ele não vai para infinito, não. Falei hora nenhuma isso. O infinito aqui substitui o T. Ah, tá, é o T, por isso que eu tava confuso. A integral é em Tranquilo. T. Gabriel, não estou entendendo o que você está fazendo quando aplica os limites da integral. Ó, quando os limites são infinito e zero, certo? Quando eu substituo t por infinito, eu não tenho e elevado a menos infinito? Quanto que é elevado a menos infinito? Zero. O zero multiplica tudo aqui, o que fica? Sobra nada, zero, correto? Nossa, nós estamos tão estável que você chegou e o meu trem tremeu aqui. E quando t for igual a zero? Aí tudo que está no numerador vira... Não, se o t for igual a zero, vira 1, né? Você tem elevado a zero. Entendeu? Mas como é infinito menos zero, o que vai sobrar é só quando você substituir o zero. Então, o que vai sobrar é menos 1 sobre isso aqui. Posso apagar aqui então, agora? Pô, eu tive uma dúvida minha antes, professor, por gentileza. Por que era negativo, o sigma era negativo, f de menos in, enquanto agora esse bonitinho aí é f de mais in? Porque quando o infinito é positivo, eu preciso do negativo aqui para convergir. Quando o infinito é negativo, eu preciso de positivo para convergir. Se eu ponho mais, como i vezes i é menos, sai negativo. Ah, tá. Se eu tivesse colocado menos, sairia positivo aqui, não sairia? Sim, Aí você sim. teria e elevado a mais infinito. Que aí explode. Certo. Beleza, obrigado. Tudo bem, gente? Então, o resultado dessa integral é menos 1 sobre 2π, zeta, que é igual a menos 1 e 2π, f mais i neta. Da onde a gente conclui? Posso pagar? Não, peraí. O Matheus está me falando que isso aqui chama Xi? Esse aqui chama Xi? Essa letra se parece mais com si, professor. Uma Essa letra aqui? no zeta que não Essa chama. aqui? Não, essa aqui eu chamo eta, mas eu não consigo chamar ela de eta, porque ela é um N, eu falo neta. Mas é um N aqui. É que eu acho que tem os dois símbolos, Matheus. Tipo, tem um que é com a perninha pra dentro, que é o que ele tá fazendo, e o que você fez, que parece um C cedilha, acho que é outro símbolo até. Isso aqui é o São dois diferentes. Quando a Nádia vai casar, o N dela geralmente vem com esse jeito, né? Pode apagar, professor. Convite de casamento. Sinais e sistemas também é cultura. Óbvio que é cultura. Sinais e sistemas é muita cultura. Então vamos lá. Ele parece um N, mas em grego você pronuncia que nem o I. Aí você já me apertou. Que eu não sei Ainda bem que eu sou brasileiro. Aí você já me apertou. Então, olha só, gente. A gente concluiu que isso aqui que você está falando chama como, Matheus?
Esse bicho? Esse é o eta, é o eta. Eta, que eu chamo de neta porque isso aqui é igual a 1 sobre I2π F menos... Era menos do começo, né? Não vai caber, mas que inferno. Tem que escrever menor. Eu vou pôr só um igual aqui, tá? Puxando o igual aqui. Igual ao limite. Isso aqui vai para 0. 1 sobre I2π F menos I. Menos 1 sobre I2π F mais I neta. Então, olha só. Se F for um número real, tipo 4, o limite, quando neta vai para eta, a n de casamento vai para 0, vai dar o quê? Vai dar quanto? Faz o n de casamento ser 0. Faz a conta. Vai dar 0 se for... Dá 0, né? Você tem o mesmo número dos dois lados. Correto? Então eu posso afirmar que essa integral aqui é 0? Eu posso afirmar que eu concluo que essa integral é 0? Se os f's forem iguais, sim. Não, mas é o mesmo f. O f, Tá. esse f aqui é igual a esse. É verdade, tá. Mas qual que é o problema que eu tenho? Quando o f é 0. Quando o f é 0, isso aqui explode. Eu não posso levar o neta para infinito sem explodir os dois lados. Então, se o f for diferente de 0, eu já descobri que esse integral dá 0. Mas se o f for igual a 0, eu preciso reavaliar ela. Entenderam o problema do f igual a 0 com a singularidade? Sim. É só falar que não existe. Posso apagar? Pode sim, por favor. Tá, então olha só. A gente já viu que essa integral dá 0. Isso aqui é 0. É 0. Quando f é diferente de 0. E quando f for igual a 0? Se o f for igual a 0, essa integral não é integral de 1, porque f igual a 0 dá 1 aqui, não dá? Não é integral de 1 de menos infinito a mais infinito? Sim, sim. Então isso aqui vai dar infinito. Correto? Correto? Certo. Então, isso tem cheiro, de novo, cheira delta de f, não cheira? F é diferente de 0, dá 0. F igual a 0 dá infinito. Não tem cheiro de delta de f? Mas quando você entra no elevador e tem uma pessoa cheirando baunilha, quer dizer que a pessoa é uma baunilha? Normalmente não. Você tem que testar, correto? Talvez você tenha que perguntar para a pessoa se ela é uma baunilha. A última integral do infinito, porque quando f é igual a... Essa última integral aqui é para f igual a 0, tá? Para f igual a 0. Quando f é igual a 0, e elevado a I2π 0t é 1, correto? Você está integrando 1 de menos infinito a mais infinito, tá? Tá infinito. No caso vai ser infinito menos infinito, né? Tipo assim. Vai dar infinito mais infinito. Dá 2 infinito. É porque aqui é menos, então é menos dá mais, né? É isso que eu tinha ficado em dúvida também, mas depois eu pensei, tá certo, beleza. Você pensa, você tem uma função que é 1 durante todo o tempo. Você integrar ela, a área de um trem que não cabe é infinito. Então, Beleza. tem cheiro de delta de f. Ter cheiro não quer dizer que é delta de f. A gente tem que testar se isso aqui é delta de f. Como a gente testa se isso aqui é delta de f?
para ficar um pouco mais claro, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar isso aqui de x de f. E vamos testar se a integral na vizinhança, eu vou pôr aqui de novo zeta. Agora zeta é um número real, tá? Ou, sei lá, esse E aqui, que é quando o Emiliano vai casar, vem assim. Eu vou integrar na vizinhança x de f df. Na vizinhança da origem, entendeu? Isso aqui pode ser infinitesimal, inclusive. Passou pela origem, essa integral aqui tem que dar 1. Se isso aqui for satisfeito, x de f é, zero, é o delta de f, concordam? Não peguei, professor. X de f tem cheiro de delta de f, não Sim, tem? sim. Ah, tá bom. E aí, eu não entendi o intervalo do E estranho. Pega o E estranho sendo um número positivo qualquer, inclusive podendo ser infinitesimal. Essa aqui não é integral que passa pela origem? Sim, com certeza. Então, passou pela origem, tem que virar 1. Tá. Se isso for satisfeito, resolvi meu problema, correto? É a função implícita. Agora eu tô entendendo. Obrigada. Todo mundo entendeu? Professor, eu só tô um pouco perdido na parte que o x, na verdade... Ah, não, esquece, já... Desculpa, interromper. Você se explicou? Não, e agora o que aconteceu? Desculpa, professor. Posso agora fazer propaganda dos óleos essenciais da minha esposa. Tem que colocar alguma marca no fundo aí, professor. Aproveitar do lado do aquário aí. É um aquário que tem no fundo. Vou começar a fazer isso quando alguém começar a me pagar. Então eu vou fazer esse teste, tá? Eu vou testar se quando eu passar pela origem, o resultado integral dá 1. Então, ó, gente, isso aqui tem que ser um número positivo, tá? O zeta, esse E aí é um número positivo. Então o x de f é essa integral, né? Então eu estou testando se essa integral aqui vai dar 1. Se der 1, x de f é o delta de f. Se não der, deu ruim. Beleza? Todo mundo concorda? Israel está perguntando. Repete o que o senhor falou que eu estava copiando aqui, eu não escutei. Se essa integral aqui der 1, x de f é o delta de f. Se não der, não é. Sim, certo. Então nós vamos avaliar essa integral. Chama do Terra o trem? É do Terra. Do Terra patrocina a gente. Então, que jeito óbvio que eu vou resolver essa integral? Eu tenho duas integrais. Essa eu não sei resolver. Quando os limites são finitos, aí eu sei resolver. É fácil. Então eu vou resolver em f primeiro. Então eu vou resolver, na verdade, em f primeiro. Então vai ser menos infinito a mais infinito. Eu vou resolver essa integral aqui, de zeta até zeta, e elevado a 2π, ft, df, tá, gente? Presta atenção, estou integrando em f agora. Ok? Estou integrando em f. Ok? Ok. Tá, vamos. Essa integral é bem simples, né? Ela é 1 sobre... Vou botar aqui menos infinito, mais infinito. Abre colchetes, aqui eu tenho 1 sobre i 2π. Eu estou integrando em f, então aqui é i sobre 2πt. Ok? Ok? Certo. Cuidado para não confundir. E elevado a 2π ft com o f avaliado menos neta a neta dt. Então isso aqui vai dar integral de menos infinito a mais infinito de e elevado a 2π eta t menos e elevado a menos i 2π e de casamento t, só que aqui é negativo, porque é negativo, dividido
por I 2π t. Depois, tudo isso aqui eu tenho que integrar em dt. Acompanhando? Estão acompanhando? Tamo indo. Todo mundo acompanhando? Vocês reconhecem o seno aqui? E elevado a... Lembra que o seno de θ... Pra mim, isso lembra aquele negócio de Euler. É, Ah, tem até no caso, né? Vocês não conhecem o caso, né? Eu conheço. Bom, o cosseno vai se cancelar, porque é função. Porcaria. Algoz. Ó, isso aqui, ó, e elevado a iθ menos e elevado a menos iθ dividido por 2i, isso aqui é o seno de θ, é uma das relações de Euler. É só você expandir isso aqui que você prova. Não tem nada a ver com seno hiperbólico, Stefano. Por seno hiperbólico, esses argumentos seriam reais. Tá? Tá, Stefano? Aqui é o argumento imaginário, então é seno mesmo, o bom e velho seno. Então, vocês reconheceram argumento menos argumento, ou aqui o I2? É o seno. Ok? Peraí, professor. Professor, Oi. Vou falar, não Thiago. apaga, calma um pouco. não apaga. Tá. No denominador ali é I2π t? É, porque eu integrei em F, lembra? Então, a ok. hora que eu integrei elevado de 2πft em F, o t é constante, ele cai na integral. Dentro da integral, ele desempenha o papel de constante, igual o 2π e 2π. Professor, só vou pedir para o senhor repetir a equivalência das duas funções aí, dessa do seno de θ com a que a gente está integrando aí, que eu não entendi essa parte. Você já viu que o seno de θ é elevado a iθ menos elevado a menos iθ? Sim. Eu até hoje não acredito nisso, mas eu já vi sim. Tá, mas agora você tem que acreditar, porque eu vou usar essa relação. Ó, e elevado a argumento menos e elevado a menos i argumento, θ menos θ. Reconheceu? Sim, não, certo, beleza. Olha o I2 aqui embaixo. Certo. Então, isso aqui é o seno desse trem dividido por π vezes t. E ali na de baixo é 2i, né? I 2πt. Não, embaixo, na do seno θ mesmo. Aqui? Isso, 2 vezes i. Tá, beleza, obrigado. O que é o denominador do seno? Ah, já respondeu? É porque tá parecendo um delta ali, um lambda. Ah, é o 2. Meu giz está acabando. Deixa eu arrumar um maior aqui. Tem uma caixinha aqui. Isso é colorido. Só tem colorido? Olha ali se tem mais, né? É verde. Acho que tem um branco aqui. Não, é amarelo. Ah, eu vou com esse cotoco mesmo. A identidade de Euler é um caso particular dessa fórmula, Matheus. Para o caso onde o argumento é π. Mas você prova a fórmula fazendo expansão em série de Taylor. Ok? Gente, eu posso pagar aqui? Podemos avançar? Pode sim. O quê? Não, tá bom isso aqui. Eu vou usando isso mesmo. Depois ainda consigo segurar. Então isso aqui vai ser a integral de menos infinito a mais infinito do seno de 2π et dividido por pt dt. Concordam? Sim, concordo. Só para confirmar, professor, isso eu não perguntei antes, porque eu imaginei que ia chegar nesse ponto.
Esse πt é como se fosse uma constante, sim ou Dentro não? da integral ele é constante, mas você tem um segundo integral aqui, né? Sim, sim, não, perfeito, perfeito, obrigado. Posso avançar? Por mim, sim, se alguém estiver copiando, me fala. Tá, então agora eu vou invocar um resultado, tá, gente? Que eu não vou provar não, porque é só uma integral. Aí eu estaria abusando de vocês tentando provar isso. Mas se você for ver tabelas de integral, você vai ver que a integral da função sinc de x, sinc, essa é uma função importante, tá? Até inclusive ensinar esses temas. Eu vou voltar nessa função depois. A função sinc, a integral dela é igual a π. A função sinc, por definição, sinc de x é igual a seno de x sobre x. A cara dessa função é assim. Ela começa em 1 e ela dá umas osciladas aqui para o canto. É uma função par. Quando x é 0, isso aqui dá 1, tá? Porque os dois vão para 0 juntos. Então, o seno de x vira x, cancela com de baixo. Então, essa função sinc, a integral dela de menos infinita a mais infinita é π. Ok? Sim, certo. Eu vou usar esse resultado agora. Eu vou transformar esse bicho aqui no integral da função sinc, tá? Sim, Stefano, é o limite fundamental lá, do seno de x sobre x. O seno de x sobre x para x para 0 dá 1. Porque o seno de x, quando o x é pequeno, é x, né? Tá, então eu vou usar esse resultado aqui, tá? Então, para eu tirar vantagem desse resultado, eu tenho que pôr esse bicho na cara de sinc. Então, eu vou chamar 2π et, eu vou chamar de x. Então, eu tenho que dt é dx dividido por 2π et. Eu tenho que esse pt é x dividido por 2π. Opa! X dividido pelo esse e bagunçado aqui, que eu esqueci até de fazer a perninha dele. π vezes t é x dividido por 2e. Eu preciso por causa desse trem. E o dt eu vou substituir por dx. Então a integral, essa integral aqui vai virar a integral do seno de x. O pt eu vou substituir por x sobre 2 o e do casamento. E o dt eu substituo por 2x, 2π e. 2π. Não tem esse t não, 2π e. Correto? Eu só não entendi o que está naquela função da direita ali, ó, no canto superior direito. Aqui? Isso, o que é isso É aí? porque aparece pt aqui no denominador. Então, eu já estou te mostrando como é que se transforma em x, para ter só x. Ó, π vezes t é x sobre 2e. Então na esquerda essa função é Então, pt ali. Então aqui esse pt virou x sobre 2e. Não, perfeito, obrigado. Ok? Tá, mas não apaga não, peraí. Então, esse 2e cancela com esse. Sobra só 1 sobre π vezes a integral de menos infinito a mais infinito do seno de x sobre x dx. Beleza. Essa integral dá π. Então, aqui eu tenho 1 sobre π. Professor, o que está do lado do x no vezes denominador? π, que é igual a...
Do lado do x. Aqui? Não, no outro denominador, mais para a direita. Aqui? Direita. Isso. Rabisco. Ah, tá. Não apaguei direito. Entenderam, gente? Deu 1 integral. Tudo isso para dar 1. Entenderam? Sim, sim. Então, o que nós provamos? Deixa eu deixar no cantinho. Nós provamos que essa integral aqui realmente é a função impulso. Professor, mas a gente precisa excluir o zero. Não precisa o x igual a zero? Não. Tá aqui, ó. Quando for zero é infinito. Eu fiz toda essa conta exatamente para eu ver o que acontece, para eu saber se esse infinito é um infinito de área 1, em F, entendeu? Isso aqui é válido para qualquer F. Quando F for diferente de zero, essa integral dá zero. Quando F for igual a zero, essa integral dá infinito. E se você integrar isso aqui na vizinhança de F igual a zero, a gente acabou de provar que isso dá 1, então é uma função delta. Entendi. Entendeu? Então, daqui para provar que o ortonormal é um passo, posso fazer isso na aula que vem. Já passou o horário aí. Então, na aula que vem, eu vou relembrar a gente desse resultado, que é o nosso resultado mãe, tá? Nós vamos usar ele toda hora para deduzir a transformada de Fourier, que é dt. Então, para provar que dois vetores dá uma base ortonormal, é só você fazer o produto escalar, vai virar F1 menos F2 aqui, vai virar F1 menos F2 aqui. Eu faço isso na aula que vem. E aí nós vamos provar que, além de ser ortonormal, também é uma base na aula que vem. E aí a gente vai chegar, então, na base de Fourier, ou seja, na transformada de Fourier. Deu para acompanhar aí a prova dessa integral? Ô professor, eu consegui acompanhar tudo até aqui, mas eu preferi deixar essa pergunta para o final para não atrapalhar o desenvolvimento da aula. Eu não sei se eu conheço aquela parte que a forma que você provou que a função delta é ortonormal, sabe? Com o produto escalar dando o próprio delta. Você não entendeu aquele critério? Isso. Até mais, professor. Obrigado pela aula. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa outra aula aí. É isso aqui que você não entendeu? Pode ser essa parte também. É que você tinha provado isso também para o próprio delta de Dirac lá atrás. Então eu preciso entender melhor qual que é a sua pergunta. Eu provei isso aqui agora mesmo, né? No começo da aula. Isso, foi isso que eu fiquei confuso, tipo, que como isso a partir daí você provou que é ortonormal. O que quer dizer ser ortonormal? O que o termo quer dizer? Até onde eu saiba, elas têm que ser ortogonais e têm que ser unitários. Isso. Aonde está a ortogonalidade? Está no fato de quando T1 é diferente de T2, o resultado é? Zero. Tudo bem até aí? Tranquilo. No espaço contínuo, o produto escalar não dá 1 para o critério de normalidade. Enquanto é verdade que a gente diz que um vetor é unitário quando o produto escalar é 1, então, por exemplo, eu digo que F é unitário, mesmo no espaço de Hilbert,
Hilbert, quando isso aqui é 1, isso ainda é verdade. Mas o critério de ortonormalidade, ele não é mais, no espaço contínuo, idêntico ao do espaço discreto. Exatamente pelo fato de ser contínuo. Então, no espaço discreto, se não tinha esse critério de ortonormalidade, se você pegar dois vetores mn, essa igualdade não expressa ortonormalidade. Quando m é diferente de n, isso aqui é 0. Quando m é igual a n, isso aqui é 1, correto? Beleza. Nesse espaço contínuo, o delta, Kronecker delta, vira o delta de Dirac. O mn, que são índices, viram funções. Mas ele tem a mesma característica. Enquanto m for diferente de n, isso aqui é 0. Quando T1 for diferente de T2, isso aqui também é 0. Quando m é igual a n, isso aqui é 1. Quando T1 é igual a T2, isso aqui não é 1 mais, isso aqui é infinito. Mas ele tem área 1. Tá, entendi. Que é o que a gente tinha definido antes também, do que é um vetor Tá, agora que eu lembrei. O que é um vetor... o que era a base canônica, né, que você tinha mostrado. Que é formado por esse conjunto de vetores delta, né? Delta T menos algum T0 aqui, qualquer. Então, quando você vai para o espaço de Hilbert, esse critério de ortonormalidade vira esse, entendeu? Ou esse. Porque aqui o que está diferenciando é o F, é a mesma coisa. Tá, eu entendi agora. Agora, porque é contínuo, você não pode ter mais o vetor no ponto sendo 1. Você tem que ter a área dele sendo 1. Não, beleza, agora faz sentido. E por isso que é a função delta, porque ela tem a área 1. Então a função delta está desempenhando dois papéis. Aqui ela não é um vetor. Porque ela não é função de t, tá vendo? Uhum. Aqui ela é um vetor, mas aqui não. Esclareceu? Sim, deu uma esclarecida. É porque eu tava um pouco confuso porque eu achava que tinha que ser 1 por causa de ser um escalar, mas é que são espaços diferentes, né? Aqui você denotava cada vetor por um índice discreto, correto? X, Y, 1, 2. Sim. Aqui cada vetor é denotado por uma variável contínua. Então aqui dois índices discretos iguais dava 1. Aqui duas variáveis contínuas iguais não pode dar 1, tem que ser a área igual a 1. Porque na verdade é uma densidade de vetores, não um vetor em si. É bem análogo à questão de probabilidade. Quando você tem probabilidade discreta, a soma das probabilidades tem que ser 1, não é? Uhum. Quando você tem um contínuo, é a densidade de probabilidade. A integral da probabilidade tem que dar 1. Não, faz sentido, sim. As ideias são análogas. Então esse critério aqui de ortonormalidade agora foi substituído por esse. Ou esse, que é a mesma coisa. Tranquilo. Tá bem? Beleza, obrigado. Até mais então, pessoal. Vou parar a gravação. O povo já foi Até, embora professor. também, né? Tchau, até quinta-feira.